Nos diz o Grupo Acorde, Grupo Musical Espírita Acorde, que todos nós um dia seremos anjos. E a nossa trajetória deve nos conduzir justamente à felicidade e à pureza espiritual. Nós vamos reproduzir um programa agora que trata disso. Mas antes de passarmos ao programa, aqui na página Estação da Luz Espírita, nós queremos lembrar que essa página não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita. Nós reunimos aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, para que você encontre aqui o acervo que atenda às suas necessidades. Sem fins lucrativos, lembramos. Objetivo, divulgação da doutrina. E é por isso que convidamos você para esse programa imperdível, programa Viver no Mundo, reflexões sobre temas atuais. Quem são os espíritos felizes e puros? Com Helena Santiago, Ana Luísa Maranhão e José Mauro. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver no Mundo na Web Rádio Cristo Consolador. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Uma horinha que nós passamos juntos conversando um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre as leis do Pai. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos que nos assistem, que nos prestigiam, mas o prestigiam a Web Rádio Cristo Consolador e aqueles que vão nos assistir também. Fiquem com Deus e estejam conosco em mais essa apresentação da doutrina do nosso Mestre Jesus. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. E boa noite a todos os nossos amigos que todas as terças-feiras estão aqui conosco estudando esta doutrina maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E não esqueçam de dar o like, isso é muito importante para a rádio, acionar o sininho para que sejam sempre avisados quando tiver programação. Esse programa e outros da rádio, Web Rádio Cristo Consolador. Não esqueçam, deixem o seu like. E para começar, como uma rádio espírita, a gente sempre começa com uma prece. Vamos à nossa prece? Zé Mauro, você faz para a gente? Faço. Vamos nos concentrar, elevar o nosso pensamento, sintonizar com a espiritualidade superior e dando graças a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo estarmos juntos mais uma vez, que possamos aproveitar, beber desses ensinamentos, dessa água límpida e pura que nos vem através do Evangelho do Mestre. Que nossos guias estejam ao lado de cada um de nós, facilitando tanto a exposição quanto o entendimento. Estamos juntos mais uma vez para aprender teus ensinamentos, Mestre. Muito obrigado. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite, Antônio. Deixa eu botar aqui o Antônio na tela. Boa noite a todos os irmãos, muita luz, paz, Ana Luz, Zé Mauro, Luzia, Santiago. Boa noite, Antônio. Minha tia linda, Edila, boa noite, minha tia. Marta Maria, boa noite, Marta. Kênia, querida, minha suplente querida. E Rosânia, suplente da suplente. Sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver no Mundo. E hoje... Boa noite a todos. E hoje nós vamos falar sobre quem são os espíritos felizes e puros.
E há diferentes ordens de espíritos, né? Nessa escala de espíritos, há diferentes ordens, né? Conforme o grau de perfeição que cada um tem alcançado. Então, como existem vários tipos de espíritos e cada um gradativamente vai se evoluindo, então não existe uma linha definitiva de demarcação entre essas ordens. Esse número ele pode ser ilimitado, mas considerando, né, as características gerais, né, dos espíritos, podemos classificar em 3 ordens principais. A primeira, a segunda e a terceira. A terceira, né, de baixo para cima, são os espíritos imperfeitos, são os que estão na parte inferior da escala. Na segunda ordem, vêm os bons espíritos, são que estão no meio da escala. E na primeira ordem, os espíritos puros, que são os que já atingiram a perfeição relativa, porque absoluto só Deus o é. Essa classificação ela pode variar ao infinito, porque podem ser espíritos puros, aí um pouquinho mais, o espírito feliz, mas um pouquinho mais feliz do que o outro, e assim sucessivamente. Então, mas está dentro daquele grupo. Mas existe, como é que se diz? Mas existem essas características, né, que permitem agrupar esses espíritos num grupo só. Então, dependendo dessas aptidões deles. Então, com base nessas considerações, Kardec, né, o nosso grande codificador, ele separou nessas 3 ordens, né, dizendo que os espíritos imperfeitos apresentam características gerais, o predomínio da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, as más paixões que ainda nos governam. Nós temos a intuição de Deus, mas ainda não compreendemos exatamente o que é Deus. São espíritos. Aí tem várias classificações, né? Dentro dos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores, perturbadores, uma gama aí de espíritos. Na segunda ordem, onde estão os bons espíritos, esses aí têm como característica o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem e já tem uma compreensão de Deus, mas ainda tem que passar por provas. Uns possuem saber científico, outros, né, uma bondade maior, né, outros uma sabedoria maior. E os mais adiantados, eles juntam essas qualidades todas, né, qualidades morais. E são espíritos classificados como benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes, né, ou de sabedoria, e espíritos superiores. E na primeira ordem, são os espíritos puros, né, que apresentam como principal característica que não estão sujeitos a mais nenhuma influência da matéria e revelam a superioridade tanto intelectual quanto a moral. A diferença, né, dos bons, né, porque eles podem estar mais propensos a uma coisa do que a outra. Ali não, eles já completaram as 2 asas, da moralidade e da intelectualidade. Os espíritos puros, eles já percorreram todos os graus da escala evolutiva. E assim eles se libertaram já desses vícios, dessas más paixões que ainda carregamos dentro de nós. Eles não precisam nem mais passar nem por provas e nem por expiações. Já conseguem amar incondicionalmente. Já não estão mais sujeitos à reencarnação. Quando reencarnam é por missão, não mais por prova, nem mais por expiação. Eles já ressurgiram diante do Pai, diante de Deus. Eles gozam de felicidade, já conseguem gozar dessa felicidade, porque eles não estão mais submetidos a essas suscetibilidades, nessa diversidade da matéria, né, que nós ainda somos muito suscetíveis a ela. E essa felicidade desses espíritos puros não significa ociosidade, porque muitas religiões professam, né, que quando chega um espírito puro, né, os anjos,
acham que estão ali em plena ociosidade, vivem ali ao lado de Deus, só cantarolando e tocando harpa. Quando, na verdade, nós já aprendemos que quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha, porque mais ele reconhece o quanto ele tem que ajudar os irmãos que estão na retaguarda. Esses espíritos puros são mensageiros de Deus, são ministros de Deus. E sob a ordem do Pai, né, é que eles estão ali velando, zelando pela harmonia universal. E esses espíritos puros é que comandam os espíritos inferiores. Quer dizer, inferiores, porque os bons são inferiores a eles, e os inferiores são inferiores, inclusive, aos bons. E eles comandam tudo, né? É uma escala hierárquica. E é sobre esses ministros de Deus é que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Zé Mauro? Pois é. Então, estamos falando aí dos espíritos puros e felizes, né? E eu vou aproveitar para usar aqui o capítulo 9 do livro Céu e Inferno, porque a humanidade, na verdade, sempre teve a percepção da existência de um Deus, né? Nós passamos por várias fases, fomos politeístas, tínhamos um Deus para cada coisa, né? Era bem conveniente, um para a guerra, um para a agricultura, um para o amor e assim por diante. Mas a humanidade também sempre teve essa percepção de seres superiores que auxiliavam a Deus no trabalho de assistência a todos nós, para nos trazer mensagens, cuidar de nós, né? E esse capítulo fala exatamente dos anjos, né? E a igreja criou os anjos com aquela figura que todos nós conhecemos, né? Eram sempre jovens, sem barba, o rosto muito liso, o rosto bonito, o famoso rosto angelical, né? Vestidos de branco. E a principal significação da palavra anjos, em diversas línguas, ângelos ou malar, significa mensageiro. Seriam aqueles que vinham trazer mensagens, né, de Deus. Quando alguém manifestava uma mensagem muito bonita, muito profunda, já se imaginava que ali tinha a influência de um desses anjos, né? E como viam e desapareciam com muita facilidade, vinham e iam, essa facilidade de movimentação, nós colocamos neles asas, né, para representar essa facilidade de estar aí se movimentando pelo espaço. E nós vemos aí, porque eu trouxe esse estudo dos anjos, que a gente vê uma semelhança com as propriedades dos espíritos, né, que nos apresentou a doutrina. Essa facilidade dele se movimentar, trazer mensagens, e mais, a característica dos anjos é que eles poderiam estar em qualquer lugar no espaço, se movimentam mais rápido que o pensamento, e a comunicação entre eles não se dá como a nossa, com ouvidos, olhos, enfim, basta eles quererem para se entenderem, ou seja, pelo pensamento. É outra impressão que nos traz também a lembrança das propriedades do espírito liberto da matéria. E nesse capítulo 9 dos Anjos, nós encontramos essa definição, que é a definição dada pelo Concílio de Latrão, e na Pastoral da Quaresma de 1864. Vejam que era um ano do século XIX que Kardec já estava preparando o Pentateuco, os livros da base da doutrina espírita, né? E existiriam ainda os arcanjos, que eram aqueles que traziam mensagens muito importantes, como o arcanjo Gabriel, que trouxe a mensagem a Maria de que ela seria a mãe do Filho de Deus. E nós sabemos que tudo isso, hoje, a doutrina nos traz uma ideia muito mais de acordo, lógica, de acordo com a misericórdia, o amor divino, da criação de Deus, né? Eles tinham também o anjo da guarda, que muitos usam esse termo até hoje, nós consideramos o nosso guia espiritual, né? E esses anjos seriam diferentes dos humanos, né? Para essa época
e ainda hoje, algumas religiões que não são reencarnacionistas acreditam que o homem tem uma alma e vai viver uma vida só onde ele devia se desenvolver. E esse entendimento trazido pela doutrina, o processo de reencarnação, isso tudo nos mostra essa misericórdia, o amor do Pai é muito mais lógico para a gente entender tudo isso. Os anjos seriam criaturas privilegiadas, teriam sido criados anjos. E a doutrina nos ensina que todos esses espíritos, como a Luzia já falou, que vão subindo na escala até chegarem a serem puros e felizes, que nós chamamos também de espíritos de luz, e nós vamos comentar por quê. Esses espíritos, na verdade, eles vão galgando esses degraus. Nós, espíritos, vamos galgando esses degraus de acordo com a evolução, né? Com o nosso esforço na transformação, até que, na espiritualidade, sabemos que será a nossa vida eterna quando alcançarmos esse nível da luz. E esses espíritos de luz atingiram, então, essa situação, essa posição, pelo seu esforço, mas foram todos criados como nós, simples e ignorantes. E através do trabalho, da sua reforma íntima, né, que é um esforço muito grande que temos que fazer, o uso correto do livre-arbítrio, e, como disse a Luzia, não da ociosidade. Eles não estão lá porque foram criados e ficaram lá tocando harpa para Deus, né, como era uma ideia. Mas, na verdade, eles foram criados iguais a nós, puros, simples e ignorantes. Isso só nos dá a certeza de que, se foram criados iguais a nós, nós também um dia chegaremos a ser espíritos puros e felizes. Depende do nosso esforço e de o quanto nós conseguimos entender, estudar os ensinamentos e seguir o Mestre Jesus. Ana Lu. Exatamente, José Mauro. E foi muito pertinente o que você acabou de dizer, porque, por vezes, nós idealizamos os espíritos felizes e puros como algo inalcançável por nós, né? E nós vamos ser, sim, capazes de poder chegar a esse nível evolutivo. E aí, eu gostaria de, então, falar um pouquinho sobre a questão 918, que está no Livro dos Espíritos, caracteres do homem de bem. Então, assim, aqueles que desejam, eu gostaria muito, né, de saber qual o caminho para eu poder ser um espírito feliz e puro, porque é difícil, né? A gente pensa numa pureza, hoje eu vou acordar e vou tentar fazer tudo certinho. Na primeira pedrinha que vem, a gente tropeça, a gente vê como é difícil a gente poder seguir a doutrina espírita de uma forma assim, como os livros, a codificação nos ensina. Então, quando a gente fala de caracteres do homem de bem, consequentemente, a gente vai pensar nesses espíritos felizes e puros, porque eles já compreenderam bem essas características. E na questão 918, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Tudo que a gente quer saber. Poxa, o que eu posso fazer realmente, na prática, para que eu possa atingir um grau evolutivo de ser um espírito mais feliz? Porque, assim, mais uma vez, a gente fala do planeta de provas e de expiações, e a gente fica, poxa, eu queria tanto que chegasse logo regeneração, o planeta feliz, mas a gente sempre fala, nós estamos preparados para vivenciarmos, para vivermos, habitarmos nesse planeta? Com certeza que não, né? Porque nós ainda precisamos aparar algumas arestas das nossas imperfeições, esses vícios que a gente ainda carrega, que a gente alimenta, né? E às vezes a gente fala, deixa para uma próxima encarnação. Então, a espiritualidade
responde a Kardec. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Nossa, aí a gente já para e fala, todos os atos, não tem exceção. Então, na família, no trabalho, né, no centro espírita, todos os atos, por menor que eles sejam. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E muitos que abraçaram a doutrina espírita falam, eu compreendo a vida espiritual, porque o ciclo é, eu reencarno, aí vivo a minha vida corporal, vou desencarnar e aí vou voltar. Não é só isso. É muito além, tem muito mais por trás disso. Em cada existência, em cada reencarnação, nós podemos melhorar, nós podemos evoluir. Nós irmos ao pouquinho e deixando de lado essa bagagem que já não tem mais a ver com a gente. E às vezes a gente está vivendo no automático e esquece. E a questão continua. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Como é difícil isso para a gente. E aí ele vai citando diversas outras características. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. Então a gente verifica que essa escala de espíritos felizes e puros, eles têm uma compreensão e eles têm um amor muito grande, coisa que às vezes a gente, né, não consegue muito, mas a gente vai alcançar. Mas a gente precisa ter uma consciência maior dos nossos atos, das nossas condutas no dia a dia. E diz, se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Ou seja, a cada minuto aqui, a gente verifica que a característica do homem de bem é sempre que os seus atos, que o seu pensamento vão estar voltados para o bem. É a gente esquecer um pouquinho, né, da gente e se dedicar ao outro, à obra de Deus. E quantos aqui podem falar, não, eu faço isso, eu vivencio isso, porque é vivenciar, é isso que nós precisamos. O que a doutrina constantemente nos pede para que a gente possa evoluir é vivenciem o amor, vivenciem a caridade. Prestem atenção mais no seu irmão que está ali do seu lado, às vezes pedindo um ombro amigo, aí você fala, não, eu estou muito ocupado. O espírito feliz e puro, ele automaticamente, o automático dele é, eu preciso ajudar o outro, eu preciso socorrer o outro. Então, a gente precisa colocar isso em prática. E diz aí, ainda, não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Respeito. É isso que esse espírito feliz tem. E por isso, ele não sofre, como às vezes a gente sofre quando a gente é traído, quando o outro machuca e a gente fica chateado. Esse é o segredo desse espírito que já compreendeu e já passou pelo que nós passamos. Isso também é muito importante que a gente deixe sinalizado. Ele já foi, como nós, simples e ignorantes, com os defeitos, com as vicissitudes, mas ele veio se esforçando. Em cada reencarnação, ele veio, eu vou corrigir isso aqui, agora eu vou reajustar isso aqui, eu vou ajustar isso aqui. E assim somos nós.
Nós precisamos buscar cada vez mais essas características que fazem parte dos espíritos felizes e puros. Não é isso, Luzia? Com certeza. É distante, mas não é impossível. E o Antônio Porto, ele está aqui. Ana Lu, Kardec disse, nascer, morrer, renascer e progredir. É isso mesmo. Cada vez que a gente vem aqui, a gente tem que progredir um pouquinho, né? Como eu falei, ia parando aí essas arestas e um dia chegaremos lá. Isso é fato. Porque parece tão distante, né? Que aí tem pessoas, nós, né, de maneira geral, ficamos com preguicinha. Falei assim, não, isso não é para mim, mas é sim, é para todos, né? Deus não tem privilegiados, né? Todos são iguais, amam igual, oportunidades iguais e metas iguais, né? Chegar ao lado dele. E ao lado de Deus, né, estão os espíritos, né, esses numerosos espíritos, que são muitos, né, que chegaram ao topo da escala, que são os espíritos puros, né? E Deus escolhe entre eles os seus enviados superiores, carregados, né, dessas missões especiais. São os Cristos de Deus. Então, Emmanuel, lá no livro Caminhos da Luz, no Caminho da Luz, ele diz, né, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção dos fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, né? E nas suas mãos, ou seja, desses espíritos puros, se conservam as rédeas, né, das diretrizes da vida de toda a coletividade planetária. Olha o que ele está dizendo, que existem espíritos puros, e aí quando chega no espírito puro, ainda não para, porque se a evolução ela é infinita, nós estamos sempre evoluindo. Então, mesmo com o espírito puro, existe aquele puro, aquele um pouquinho mais puro, os Cristos de Deus, e mesmo assim continua evoluindo. Há 2.000 anos atrás, ou melhor, bilhões de anos atrás, na formação da Terra, Jesus já era Cristo. E se nós levarmos em consideração que tudo evolui, ele está mais evoluído do que há bilhões de anos atrás, do que há 2.000 anos atrás, quando ele esteve na Terra. Então, esses Cristos, eles são decisivos na organização e na direção planetária. E esses Cristos, eles se reuniram aqui, por causa do nosso planeta, 2 vezes. A primeira foi quando o orbe terrestre, né, o planeta Terra, se desprendia da nebulosa solar, e a fim de se lançar no espaço, né, na base do nosso sistema, começar a vida na matéria. E a segunda foi quando eles decidiram a vinda de Jesus na Terra, trazendo, né, para nós a lição imortal do Evangelho de amor e redenção. E quando Jesus estava encarnado, um outro Cristo assumiu o lugar dele, enquanto ele estava aqui nos 33 anos que ele esteve aqui conosco. Porque nós nunca ficamos desamparados. E a evolução espiritual, como ela é contínua, ela é infinita, né? Quando chegamos ao patamar desse espírito puro, né? Apesar de ter chegado a esse ápice da escala, nós continuamos a evoluir, nós, né? Vamos chegar lá, né? Eles, né, continuam a evoluir, continuam a aprender. E São Luís, né, na Revista Espírita, nos diz que, chegada a essa condição de espírito puro, começa uma nova escalada, né, até os últimos degraus. E nesses últimos degraus são os Cristos de Deus. Então, quando chega a esse nível, esses já não estão mais sujeitos a errar. Os Cristos já não erram mais, mesmo quando encarnados. Ou seja, enquanto espírito puro, né, não atingir esse grau de cristandade, pode ser que ainda encarnado incorra em erro. Para a gente perceber o quanto é difícil atingir a uma perfeição, mesmo que relativa, né? Porque absoluto só Deus o é. Jesus é um espírito puro há bilhões de anos.
há outros espíritos puros que atingiram a perfeição há alguns séculos. Então, é puro, mas está numa escala evolutiva abaixo da de Jesus. E conforme vão trabalhando mais irão se aperfeiçoando. E por isso, conforme essa capacidade já desenvolvida, os anjos, né, esses espíritos puros, eles são incumbidos, né, para zelar pela guarda de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né, que quando é um pouco mais desenvolvido, por um grupo de pessoas, ou de uma cidade, ou de um país, ou, como Jesus, de um planeta. E ainda tem acima de Jesus que está zelando pela galáxia, pelo sistema solar. Então, é uma coisa grandiosa. É por isso que Kardec diz que é o infinito, porque mesmo quando chega a esse grau evolutivo, né, de purificação, ainda tem vários degraus a serem cumpridos, e a escala não para, o trabalho não para. Muito pelo contrário, ele vai se ampliando cada vez mais, porque nós estamos restritos a esse planeta Terra. Mas conforme vamos evoluindo, né, e vamos chegando a um certo grau ao grau de pureza, já não estão mais restritos a nenhum planeta, né? Jesus, ele orbita, né, pelo universo. Ele não está preso, e assim como ele, outros espíritos também, num grau de pureza igual a ele, acima dele ou um pouco abaixo dele. Os espíritos puros, eles desfrutam da satisfação de não mais sofrer com esses problemas que nós temos, né? Os problemas da existência que nos levam, que nos angustiam, que nos causam doenças, que nos dão insônia, ansiedade, porque isso já não atinge mais. O que eles levam no coração são aqueles tesouros, né, que nem a traça e nem a ferrugem corrói. Para a gente ainda é muita teoria, mas como a Ana disse, é um processo evolutivo, é lento, porque nós somos lentos, né? Nós demoramos muito para aceitar uma novidade, mesmo que essa novidade seja boa, seja produtiva, seja para o nosso crescimento, a gente ainda olha com um certo medo, né? Porque o desconhecido assusta. E somos muito preguiçosinhos, né? Então, nós ainda não nos esforçamos o suficiente, tanto que no Evangelho diz, porque a maioria das coisas, vicissitudes que acontecem conosco, nós é que provocamos, e muitas das vezes nós não nos esforçamos o suficiente para combater os nossos vícios, as nossas más tendências. Então, nós temos que arregaçar a manga, olhar para dentro, reconhecer as nossas mazelas para começar esse processo, porque a lei do progresso, ela é inexorável, ela atinge a todos, e nós vamos cumprir um pouco mais lento ou um pouco mais rápido, mas quanto mais lento, mais sofrimento. Mas, desde de simples ignorantes, quando fomos criados, através de todo esse caminho, nós chegaremos também a ser um espírito puro, nós chegaremos também a ser Cristos de Deus. E daremos também um emprego útil à nossa inteligência, né? Ao desenvolvimento intelectual que nós vamos adquirindo no decorrer desse caminho evolutivo. Não mais utilizaremos a nossa inteligência para o mal, mas sim para auxiliar o outro. E esse outro, vamos botar muito, muito plural nisso, muitos outros, porque não é só o outro, o companheiro do lado próximo. Como vimos, pode ser um grupo, pode ser uma família, pode ser um país, pode ser um planeta, pode ser um sistema solar, depende do grau de evolução. Mas, graças a Deus, nós temos eles zelando por nós, e graças a Deus, nós temos a certeza desse futuro iluminado que espera também por nós. Não é isso, Zé Mauro? Luzia. Peraí, deixa eu só responder o Antônio. Só um minutinho, desculpa, tá, Zé Mauro? Luzia, nos falta força de vontade, né? Porque tudo depende de nós.
Só falta, Antônio. Falta vontade, muita preguicinha. Depende do nosso esforço. É verdade, Antônio. Pura verdade. Pois é. E esses espíritos puros e felizes, que, como nós costumamos nos referir na doutrina espírita, espíritos de luz, eles não surgiram na doutrina espírita, né? Já ficou claro aqui por tudo que a Luzia, a Ana Lu e eu mesmo já falamos, né? Eles sempre estiveram aí, e como a Luzia disse no final, eu ia começar dizendo que gratidão termos esses espíritos a olhar por nós, né? Mas a doutrina espírita, como eu já disse, nos esclarece mais detalhadamente, como ela é uma doutrina que traz muitos esclarecimentos, né? E ela nos esclarece também melhor o que são esses espíritos de luz. E como nós vimos aqui quando falamos dos anjos, eles sempre existiram na percepção da humanidade, né? Mas onde eles estiveram esse tempo todo? Aonde eles estão? Aonde eles agem? Ora, os espíritos de luz são os que mais trabalham, segundo nos ensina a espiritualidade. Já foi dito aqui também pela Luzia, pela Ana Lu, nenhum deles está lá quietinho, curtindo a vida, né? Eles estão curtindo muito mais que nós entendemos por curtir a vida. Eles trabalham por amor, trabalham por prazer, eles trabalham para ajudar os mais necessitados, mas isso é uma satisfação para eles, como já foi dito aqui. E ajudar, inclusive, a nós, que estamos aqui no planeta de provas e expiações e precisamos muito. Graças a Deus, temos a ajuda desses espíritos puros, felizes, espíritos de luz. E Jesus deixou claro isso quando ele falou: meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. Imaginem, quando Jesus diz que o Pai Criador trabalha o tempo todo, ele, nosso mestre, nós hoje conhecemos um pouco da sua potencialidade, também esses espíritos de luz, então também trabalham o tempo todo e trabalham com satisfação, com amor. Eles trabalham esse tempo todo muito felizes, por isso nós os chamamos de puros e felizes, porque eles são felizes. Só lá se atinge a felicidade plena. Como nós vemos no Livro dos Espíritos, aqui na Terra nós podemos ser felizes, mas uma felicidade relativa ao nosso adiantamento espiritual. Mas lá na luz teremos a felicidade plena, que nem imaginamos o que é isso, né? Aquele amor incondicional, a gente não consegue imaginar o que seja. E eles não veem sacrifício nenhum nesse trabalho, né? Sempre com muito prazer. Eles têm a caridade em si, eles são movidos pelo amor ao próximo, por isso são chamados puros e felizes. E eles sempre estiveram onde era preciso, onde alguém necessitava, alguém precisava de sua ajuda, né? Onde houvesse ambientação, sintonia com eles, independente de religião. Claro que eles atuaram em todas as religiões bem intencionadas. Em todas elas estão ali, atuaram e atuam, sempre atuaram. Estão ali espíritos de luz para ajudar. Alguém uma vez me perguntou: mas tem espírito de luz na Umbanda? Tem, sempre teve. Naquela que se destina a fazer o bem, a caridade, a ajudar o próximo. Seja evangélica, religião católica, batista, metodista, a espírita, eles não estão preocupados com a religião. Isso, para eles, isso é uma natureza do homem, para que a gente possa ter um guia, um foco, mas, enfim, eles estão preocupados, estão interessados em auxiliar o nosso espírito de cada um que for merecedor. Na Igreja Católica, nós vimos muitos espíritos de luz, fica muito claro isso, nos grandes nomes da Igreja, que são chamados de santos, que realizaram prodígios, viveram dedicados à caridade, ao cumprimento das leis de Deus. Inclusive, alguns deles assinam mensagens na doutrina espírita, usando até esse nome com o qual ficaram conhecidos, né? Porque já são espíritos de luz e provavelmente se tornaram espírito de luz naquela encarnação, né? E eles preferem usar aquele nome. Hoje, então, são muito mais iluminados que naquela época. Como, por exemplo, São Luís,
Santo Agostinho, que assinam mensagens no Livro dos Espíritos, no Evangelho, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula e quantos outros, né, que se tornaram luz ao longo dos tempos e ficaram conhecidos em encarnações realmente luminosas. Todos conhecem eles, independente de religião. E é uma grande evolução, tudo é evolução. A diferença, como já foi dito aqui, acho que foi a Ana Lu que comentou, alguns evoluem mais rápido e outros mais lentamente. Provavelmente até alguns de nós convivemos na época com um espírito desses de tanta luz, encarnado. Só que eles se iluminaram e nós não acompanhamos a velocidade da evolução. Não trabalhamos a nossa reforma íntima, ainda não tínhamos chegado nem ao que estamos hoje, né? Como diz a Luzia, somos a nossa melhor versão. Qualquer versão anterior é bem pior do que essa, né? Quando lá no século XIX, Kardec estava escrevendo os livros, recebendo as mensagens, organizando, enfim, o Pentateuco, né? Aqueles 5 livros básicos da doutrina espírita, eles já estavam lá, como eu falei, assinando mensagens, né? Ajudando, não a Kardec, ajudando ao mundo, né? Como missionários ali, deixando mensagens maravilhosas. Quem tem oportunidade de ler os livros da doutrina encontra mensagens de alguns deles, e estavam ali já lá no século XIX ajudando a montar essa doutrina reveladora. Nós temos o exemplo ainda de outros que se desenvolveram, o exemplo de Emmanuel, que foi Públio Lentulus, um senador romano que encontrou Jesus, mas levou ainda alguns anos, conviveu com Jesus, né? Teve a oportunidade de conhecê-lo, mas levou alguns anos, como conta a sua história, e se tornou Emmanuel, um espírito de luz que nos trouxe tantos ensinamentos através dos livros do Chico Xavier e continua nos trazendo, né? Então, como dissemos, é tudo uma questão de evolução. Qualquer um, aquele que você às vezes não imagina, pode se tornar um espírito de luz. E um grande exemplo disso, não podemos negar, é surpreendente o de Paulo, que era um cobrador de impostos, conhecemos a história dele antes, e daquele momento em que ele passou por aquele processo e se transformou, ele aproveitou aquele momento para a sua transformação. Então, esses espíritos trabalham independente de religião, eles olham por todos nós, inclusive aquele ateu, que não tem fé em Deus, diz que Deus não existe, mas se ele merecer, será ajudado por esses espíritos de luz. E vão ajudá-lo um dia, inclusive, a enxergar a luz, a conhecer o nosso Pai e nossos espíritos de luz. Ana Lu. Tem mensagem aqui do Antônio Porto. Consegue enxergar? José Mauro, se nossa essência é divina, ainda bem que temos essa espiritualidade amiga que até hoje nos ampara. Isso, e essa essência divina é a centelha divina que está em nós. Cabe a nós fazer essa centelha eclodir, né? Fecundar e crescer, e nós chegaremos a ser um deles, Antônio, com certeza. Estejam certos disso. Em pensar que a gente, às vezes, deixa passar, né, essa força interna que está, que essa centelha que está semeada aqui dentro de nós, né? Às vezes a gente deixa ela ali, finge que não existe, né? E é um potencial para a nossa evolução. Eu achei, o tema da noite, eu achei ele muito interessante, porque quando a gente, principalmente essa explicação que a Luzia deu, que quando a gente fala desses espíritos felizes e puros, como eu falei, parece que é algo inalcançável. A gente imagina como descreveu muito bem o José Mauro, anjinhos, né? Angelicais, assim, que a gente nunca vai conseguir chegar. E o estudo esclarece que nós somos capazes, sim, de poder chegar nesse patamar. O processo evolutivo não precisa ser doloroso. Ele pode ser mais leve, e só depende de nós. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe o céu e o inferno. No céu e o inferno,
há uma história fabulosa, justamente no capítulo 2, que fala de espíritos felizes. E aqui tem várias histórias sobre espíritos felizes. Então, quem tiver curiosidade de ler as histórias, vai ver que não é nada inalcançável. E hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre a história do Dr. Demer. Ele foi morto em 25 de janeiro de 1865. Ele era um médico homeopata muito conhecido. Eu vou passar aqui, assim, as características da última encarnação dele, porque para a gente ver como tem proximidade com a gente, né? Não é algo assim, mas da onde saiu esse espírito, né, tão puro? O seu caráter, tanto quanto o seu saber, lhe granjearam a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis e, apesar de sua avançada idade, nenhuma fadiga sentia quando se tratava de ir cuidar dos pobres e enfermos. O preço de suas visitas era a menor de suas preocupações. Então, a gente observa que já era um espírito que tinha tendência a fazer o bem, solidário, fraternal. Então, a gente já olha diferente, né? Poxa, não se preocupa em cobrar, é um médico. Ah, se sou eu, dependendo do horário que eu tenho que sair, eu vou cobrar uma fábula, né? Como eu digo, a gente precisa observar mais as nossas reações quando a gente tem uma circunstância de caridade na nossa frente. Que às vezes aí está a oportunidade para a gente mostrar se a gente já compreendeu a doutrina ou se a gente só escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí continua dizendo que ao primeiro não só dava os remédios gratuitamente, mas frequentemente deixava com que prover as necessidades materiais. Então, quer dizer, ele era médico, ele tratava da pessoa e além, ele verificava se a pessoa precisava de algo materialmente. O senhor Demer abraçara com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas, dos quais em vão pedira a solução à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender toda a sua importância e também foi um dos seus mais zelosos propagadores. Relações de viva e mútua simpatia se estabeleceram entre ele e nós por correspondência. Então, ele começou a abraçar a doutrina e a ter uma comunicação com outro grupo, né? E aí, ele nos traz a seguinte mensagem, após ele desencarnar, né, após a morte dele. Ele fala que ele entrou num profundo sono, e aí ele traz o que ele sentiu. Então, como a gente observou, ele era um médico que estava aqui, fazia a caridade, abraçou a doutrina, né? Foi investigando, foi procurando conhecer a doutrina, como nós, né? Que estamos aqui todas as terças estudando, escutando, abrindo o Evangelho, tentando encaixar o que aquela passagem do Evangelho quer dizer no nosso dia a dia. E ele traz a seguinte mensagem: ó, quanto sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. O meu corpo é um disfarce imposto. Sou jovem e belo, dessa eterna beleza juvenil dos espíritos, dos quais as rugas jamais pregueiam o rosto, cujos cabelos não branqueiam pela duração do tempo. Sou leve como o pássaro, que atravessa com voo rápido o horizonte do vosso céu nebuloso. E eu admiro, eu contemplo, eu bendigo, eu amo e me inclino, átomo diante da grandeza, da sabedoria, da ciência de nosso Criador, diante das maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Quem poderá traduzir as esplêndidas belezas da terra, dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, o seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem,
eu tentarei. Ó meu Senhor, vou fazer-lhe um estudo. Virei depor junto a vós a homenagem de meus trabalhos de espírito, que vos dedico antecipadamente, até breve demer. Então ele traz esse trecho, essa comunicação, onde ele mostra que após ele estar desencarnado, ele está feliz. Por quê? Porque ele semeou o bem, ele semeou a fraternidade, ele compreendeu. Claro que nós estamos falando de um espírito que ainda vai precisar evoluir muito, né? Como a Luzia trouxe, o conceito dos Cristos. Ele ainda terá, com certeza, diversos trabalhos, diversas missões para se purificar mais ainda. Mas a gente observa que, assim, o início, né? O primeiro pontapé, ele era um médico, como vocês têm a profissão de vocês, mas o que nós estamos fazendo? Eu acho que essa é a grande questão. O que nós estamos fazendo? Será que nós pensamos nesses espíritos como modelo no nosso dia a dia? Ou será que a gente esquece, por vezes, deles, né? E não lembra, e vai falando, tá tudo certo, depois eu... E tem gente que fala, não, nessa encarnação eu não vou conseguir fazer isso, nem isso. Vai colocando vários obstáculos. E como nós falamos, essa centelha divina, esse impulso, esse potencial de evoluir está dentro de nós. E nós temos esses espíritos para nos auxiliar, para zelar pelos nossos passos, para nos intuir. Olha, faz assim. A gente precisa sempre lembrar que quando a gente estiver com uma dúvida, a gente deve falar o que é melhor, qual o caminho do bem aqui, o que é o bem nessa situação, o que vai ser bom, não bom para mim, mas bom para o coletivo, bom para todos. Diante dessa situação, o que se encaixa em tudo que eu estudo na doutrina espírita? E aí sim, nós vamos tomar as melhores decisões. E a cada vez que nós tomarmos essas decisões, com base na doutrina, elas se tornarão decisões mais fáceis. E a gente, às vezes, vai estar fazendo a caridade sem sentir. Era como esse médico. Ele fazia uma caridade, ele era um médico, e não se importava em cobrar. Ele dava além. E é isso que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. O modelo desses espíritos, desses amigos que nos incentivam cada vez mais a contribuir com a obra do Criador. É tão lindo isso, né? Nossa. Ana Lua, Maria Tereza está aqui, ó. O despertar da consciência depende do conhecimento e esclarecimento na espiritualidade. Isso nos impede de evoluir. Acho que a gente desperta todos os dias, né? Todos os dias a gente começa a... Por exemplo, a Ana Luísa de hoje não é a mesma Ana Luísa de 10, de 15 anos atrás, né? Então, todos os dias a gente tem uma oportunidade de despertar a consciência. E o conhecimento, ele vem aos poucos. Ele vem conforme a gente também vai se entregando. Porque é bem verdade que tem gente que não tem vontade de aprender nada espiritual, fala, eu não tenho vontade de aprender nada, eu acho a doutrina até legal, mas quando fala que tem que estudar, a pessoa já coloca um obstáculo. Não, estudar não. Eu conheço várias pessoas assim. Estudar não. Aí já é muita coisa, eu já estudo muito. Mas é um estudar para nós evoluirmos. É isso que a gente precisa, né? Colocar em prática, assim, pensar nisso cotidianamente. Realmente não é tarefa fácil, né? Jesus não disse que seria fácil, só disse que não seria impossível. Então, como disse aí o Antônio, depende só de nós, né? Do nosso esforço. E Jesus, né? Como diz o Livro dos Espíritos, na questão 625, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós, né? A humanidade, para servir de modelo e guia. Então, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Então, é nele que nós temos que nos inspirar. Na dúvida, quando estamos na dúvida de alguma coisa, em falar alguma coisa ou agir de alguma determinada forma,
como Jesus agiria, como Jesus falaria. Com certeza nós seremos bem inspirados para refletir da melhor forma. E Leon Denis diz que o mestre, né, o mestre Jesus, ascendeu à eminência final da evolução e diz que ele é o governador do planeta. Isso antes de Emmanuel mesmo falar que ele era o governador do planeta. E Herculano Pires faz uma referência às 3 revelações, né, que é Moisés, Jesus e Espiritismo, e aí diz que em relação à segunda revelação, que é Jesus, né, diz que brilha no centro dessa tríade, né, de revelações, porque tem a figura do Cristo, que é um sol que ilumina as outras 2. Bonito isso também, né? E baseado na intervenção, se fosse a intervenção do alto, ali para nos reorientar e iluminar o nosso caminho. E Jesus termina dizendo, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A verdade é a base. O caminho é a redenção individual de cada um de nós. E a vida é a nossa redenção coletiva. Zé Mauro. É isso aí. Esse, como disse a Ana Lu, esse tema é muito lindo, né, Luzia? Bom, mas para finalizar, eu queria levantar aqui uma questão interessante. Esses espíritos puros e felizes, eles são chamados espíritos de luz, também não é por acaso. Nós temos um livro de Zalmínio Zimmermann chamado Perispírito, que é um livro grosso, é um compêndio sobre perispírito. E se alguém não sabe exatamente, perispírito é aquela matéria fluídica que envolve o espírito, né? E vai ficando mais tênue de acordo com a iluminação desse espírito. Mas nesse livro, Zalmínio Zimmermann nos fala no capítulo de propriedades do perispírito que ele tem 18 propriedades. É incrível, é muito interessante. Plasticidade, densidade, odor, temperatura, e uma delas é a luminosidade. E aí tem uma passagem de André Luiz, no livro Missionários da Luz, em que ele está sendo preparado para vir trabalhar na caridade conosco aqui na Terra, né? E ele e o amigo dele, que também foi médico enquanto encarnado, são levados pelo instrutor. O instrutor fala: olha, vocês vão agora para uma colônia de preparação para vocês terem o preparo necessário para poderem trabalhar em espírito na Terra, na caridade, nas diversas cura, etc., o que for. E durante a passagem nessa colônia, o André Luiz percebe, em determinado momento, que ele olha assim e na pele dele ele vê uma certa luminescência, uma tênue luz assim surgindo. E ele fala com o instrutor: que estranho, eu estou com a impressão que minha pele está com um pouquinho de brilho, como se estivesse. E o instrutor diz para ele: não, é porque realmente vocês estão atingindo já um grau maior de evolução. E é normal que o perispírito comece a emitir luz. E nós vemos que os espíritos, os videntes sempre existiram, e sempre que esses chamados santos eram representados, tinham aquela aura de luz em torno deles, né? Porque alguns viam aquele espírito iluminado. Então, eles são espíritos de luz e emitem luz. E essa luz é mais forte quanto mais desenvolvido é o espírito. E é uma luz diferente ainda, uma curiosidade diferente da luz que conhecemos. E ele diz lá que a luz que nós conhecemos aqui, por mais forte que seja, é tênue claridade perto da luz de um desses espíritos. Mais uma vez, agradecemos ao Pai pela presença desses espíritos e pela existência deles nos auxiliando. Ana Lu. Bom, eu gostaria de finalizar. Eu creio que todos aqui já notaram que a nossa doutrina é um instrumento para a purificação e a busca da felicidade. A nossa doutrina
visa auxiliar a nossa reforma íntima, visa mostrar quais os defeitinhos que a gente ainda tem, que às vezes a gente, não tem defeito. Tem, a gente tem defeito, a gente carrega um monte de defeito, mas ela não julga, né? Não é para a gente carregar culpa, é que para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Todo esse conhecimento que o programa Viver no Mundo traz, que a Rádio Web Cristo Consolador diariamente traz para todos nós, é para que a gente possa aprender, 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 aprender e um dia nos tornarmos, sim, espíritos puros e felizes. Vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá. Clemilton, eu já vi que está aí. Eu já sei que tem alguns amigos assistindo, mas eles não deixaram mensagem. Verdade. A nossa gratidão. Outros que irão assistir em outro momento, um momento mais oportuno. Oi, amor, tô vendo que ele botou aí uma mãozinha. Antônio Porto, tia Edila, Marta Maria, Kênia, Rosane, Clemilda, Aníbal, Eliana, Tetê, Rosária, Lucian. E tem mais uma mensagem da Eliana. Gratidão por esse lindo estudo que traz esclarecimento e esperança de caminhar um pouco mais rápido na escala evolutiva. Linda, Eliana. Isso mesmo. Vamos aproveitar, né, enquanto é tempo. E hoje nós temos um amigo que ele é de Volta Redonda, né? Ele botou aqui, o Aníbal, né? Volta Redonda. Obrigada. Seja bem-vindo, Aníbal. Muito bom. Dizendo gratidão pelos ensinamentos. Mais alguma palavrinha final? Ana Luz, Mauro? Não, apenas agradecer a todos. A mesma coisa. Então, gratidão, amigos queridos, por compartilhar esse momento conosco. É muito bom estar aqui com vocês. Então, terça-feira que vem, encontro marcado às 19 horas na Web Rádio Cristo Consolador, no programa Viver no Mundo. E antes de... Querem dar boa noite? Antes de encerrar, vamos fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Ana Lúcia, você faz para a gente? Faço sim. Vamos, então, nos unir nesta prece de gratidão ao Pai pela oportunidade que tivemos na noite de hoje. Que muitas outras noites possam iluminar os nossos espíritos, que possamos nos estar conectados com os espíritos do bem, para que eles possam ser o nosso guia no dia a dia. Obrigada ao nosso Criador, que tanto nos ama, e gratidão, Mestre Jesus, por todo o ensinamento que nos fortalece na nossa caminhada terrestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite a todos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Fica o nosso agradecimento àqueles que vão nos assistir depois. Fiquem também com essa luz desses espíritos maravilhosos. E eu tenho que dar boa noite para minha mãe, que ela não sabe botar mensagem no chat, aí diz que eu nunca falo dela. Boa noite, minha mãe, tem que falar. Boa noite, mãe da Luzia. Ione. Obrigado a todos. Tchau, gente. Um beijo, até a próxima. Boa noite de luz a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.